Boa noite. Após 51 dias, polícia consegue capturar os 2 foragidos da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró. Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a dupla teve ajuda de facções criminosas e tinha como destino outro país. E você vai ver também. Condutor de Porsche que matou motorista de aplicativo em acidente estava em festa open bar. E, de acordo com testemunha, foi aconselhado a não dirigir por estar alterado. Estudo da Fiocruz mostra que contaminação por mercúrio afeta 94% do povo Yanomami de 9 aldeias. Depois de 51 dias de buscas, a polícia finalmente prendeu no Pará os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, que fica no Rio Grande do Norte. Vamos a Brasília agora conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Maria. Finalmente terminou essa novela, né? Demorou quase 2 meses e esses fugitivos viajaram longe, né? Percorreram quase 2.000 quilômetros, tiveram certamente a ajuda de uma facção criminosa importante. Por favor, nos conte todos os detalhes dessa história. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Os fugitivos foram presos em Marabá, a cerca de 1.600 quilômetros de distância do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça vão ser levados de volta ao presídio de onde eles escaparam. Outras 4 pessoas que estavam ajudando na busca também foram presas. E segundo as investigações, Deibson e Rogério, tentavam sair do país. Um inquérito policial já foi aberto em Mossoró, mas segundo o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, os 6 presos de hoje também vão responder por outros crimes em flagrante, como, por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encontrados com um fuzil dentro do carro. O ministro Lewandowski falou com a imprensa logo depois da prisão e ele disse que recebeu uma ligação do presidente Lula, que passou o dia em Pernambuco, né, e parabenizou o trabalho das forças policiais. Vamos ouvir o que disse o ministro. Recebi um telefonema do presidente Lula, nos dando os parabéns. O presidente Lula está em Caruaru, no Pernambuco, e que está, obviamente, muito satisfeito, não com o sucesso do ministro, mas com o sucesso do Estado brasileiro, das forças de segurança do país. É uma vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil, e que demonstra que o crime organizado em nosso país não será bem sucedido. E ao longo dessa edição do Rede TV News, você vai ver todos os detalhes da captura dos 2 fugitivos de Mossoró. A Polícia Federal fez hoje uma operação no Rio de Janeiro e no Paraná contra uma quadrilha suspeita de contrabandear armas dos Estados Unidos para o Brasil. Uma pessoa foi presa em flagrante. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 6 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Curitiba e Maringá, no Paraná. A operação investiga o tráfico internacional de armas de fogo dos Estados Unidos para o Brasil. Em janeiro, as autoridades americanas apreenderam em Miami uma grande quantidade de armas que seriam enviadas para o Rio de Janeiro. A Receita Federal descobriu que armas seriam enviadas para o Brasil e comunicou à Polícia Federal. Uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos foi contratada pelo grupo criminoso para armazenar a carga sem levantar suspeitas. A quadrilha alegou que o material não tinha potencial para causar ferimentos e que seria destinado ao serviço de shows pirotécnicos. Mas, de acordo com a PF, o material seria vendido a facções criminosas e milícias que atuam no Rio de Janeiro. Um dos alvos de hoje é o advogado Fernando Humberto Henriques. Em 2020, foi uma das testemunhas do sargento reformado Rony Lessa, réu confesso pela execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No mesmo ano, Fernando foi investigado por desvio de armas do Exército. A Polícia Federal apura associação criminosa, tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, além de comércio clandestino de material bélico. Somadas as penas podem chegar a 31 anos de prisão. A Prefeitura de São Paulo começou hoje a vacinação contra a dengue nas unidades básicas de saúde da capital.
O primeiro dia de vacinação contra a dengue para o público de 10 a 14 anos na cidade de São Paulo foi movimentado. O João Paulo, de 10 anos, foi um dos primeiros a receber a dose do imunizante. Eu acho importante para nossa segurança, porque não pode pegar doença do nada. E também as pessoas têm que se prevenir com essa doença. O início da imunização contra a dengue em São Paulo só foi possível depois que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu doses remanescentes de outros municípios do estado, com vencimento para o dia 30 de abril. A capital paulista foi contemplada com 8.310 doses da vacina, que inicialmente serão divididas entre 2 bairros da cidade, Itaquera, na Zona Leste, e Vila Jaguara, na Zona Oeste. Escolhemos iniciar para a região de Itaquera, porque nós temos aqui o maior número de casos. E na região da Vila Jaguara, porque tem a maior taxa de incidência. São esses 2 locais que nós elencamos para esse primeiro momento. Nesses 2 locais, nós temos uma população-alvo, crianças de 10 a 14 anos, um total de 18 mil crianças. O secretário municipal de saúde também falou sobre a expectativa da chegada de outras 185 mil doses da vacina. Nós aguardamos receber essas 185 mil doses e assim que nós recebemos, nós vamos distribuir nas 471 unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. E esperamos que seja nos próximos dias. Soubemos disso na segunda-feira. A cidade de São Paulo já contabiliza 33 mortes e mais de 100 mil casos confirmados de dengue. Para quem ainda não pôde ser imunizado, fica a expectativa para que a vacinação avance e atinja todas as faixas etárias. E eu não vejo a hora de eu também ser vacinada, né? Porque eu também preciso dessa vacinação. Porque a gente sabe que é muito ruim ter dengue. Deus me livre de passar por isso de novo, né? É complicado, é uma situação que a gente não deseja para ninguém, né? Tem que se cuidar muito. O programa Voa Brasil, que pretende oferecer passagens a R$ 200, deve começar a funcionar ainda neste mês. A previsão é do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa. A iniciativa foi anunciada em março de 2023 e tinha previsão de lançamento no início de abril. O programa vai ofertar 5 milhões de passagens no valor de R$ 200. Tem direito a esse benefício, essa oferta especial, né? Pensionistas e aposentados com renda de até 2 salários mínimos e alunos do ProUni. O Supremo Tribunal Federal definiu que vai ser mantido o pagamento retroativo de impostos por empresas. A medida vale, inclusive, para decisões transitadas em julgado. Elas perdem o efeito se a Corte mudar o entendimento em matérias tributárias. O caso trata de uma sentença de 1992, que admitiu o não pagamento da contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. Em 2007, o Supremo definiu que a cobrança era constitucional e deveria voltar. Com a decisão de hoje, os valores devidos desde 2007 devem ser pagos. O tema tem repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vale para todas as instâncias da Justiça. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, divulgou hoje o relatório Violação à Liberdade de Expressão 2023. Segundo o documento, o Brasil registrou 112 casos de violação às liberdades de imprensa e de expressão em 2023. De acordo com a ABERT, em uma lista de 180 países, o Brasil está no 92º lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa. O levantamento apontou ainda as principais violações e ataques à imprensa ocorridos em 2023. Foram 45 agressões, com 80 vítimas, 19 ameaças e 3 atentados. Como um exemplo, no relatório, a ABERT também menciona a morte do blogueiro Tiago Rodrigues, executado com 9 tiros enquanto participava de uma confraternização com amigos em Guarujá, no litoral paulista. Mais uma vez, os dados levantados pela ABERT sobre ataques à liberdade de imprensa e de expressão no Brasil são preocupantes. Em 23, o relatório da ABERT registrou o assassinato de mais um profissional de comunicação, que reforça a avaliação de entidades internacionais que atuam em defesa da liberdade de imprensa, de que nosso país apresenta ainda uma situação problemática para o exercício do jornalismo. De uma vez por todas, é preciso um olhar atento das autoridades competentes para que o trabalho da imprensa possa ser exercido de forma plena e livre.
Uma autorização eletrônica registrada em cartório promete agilizar o processo de doação de órgãos. Em todo o país, quase 70 mil pessoas estão na fila de espera. Cláudia já passou por 2 transplantes. No primeiro, em 2002, ela entrou na fila de prioridades por causa do aumento anormal do coração. A espera pelo novo órgão demorou 20 dias. Tinha mais 2 nessa fila, mas a compatibilidade sanguínea era diferente, graças a Deus. Saiu o coração para mim e eu fui transplantada. No segundo procedimento, em 2012, ela ficou 1 ano na fila. O transplante de um novo coração foi necessário por causa da rejeição do primeiro. Quem doa tem a dor da perda, mas ela tem o consolo da doação. O órgão do ser amado está vivo em outra pessoa. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, cerca de 68 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil. O tempo de espera varia de 10 a 31 meses. Nesta semana, o Conselho Nacional de Justiça lançou um sistema eletrônico que promete agilizar e tornar ainda mais seguro o processo de doação de órgãos. Agora, a vontade de ser doador pode ser formalizada em um documento digital gratuito feito nos cartórios de notas do país. O formulário é preenchido pela internet. Depois, o cartório marca uma videoconferência para registrar o interesse da pessoa de ser doador. A autorização é assinada digitalmente e fica disponível para consulta pelo Sistema Nacional de Transplantes. O Brasil é o país com o maior sistema público de transplantes do mundo. Todos os órgãos são captados e distribuídos pelo SUS, que gerencia também a fila de espera, mesmo se o procedimento for realizado na rede privada. Quem faz isso é só o sistema computadorizado. A gente nem sabe qual é a condição social dele, raça, cor, ou se ele é paciente do sistema público ou do sistema privado. No ano passado, foram realizados mais de 29 mil transplantes em todo o país, um recorde histórico. Mas esse número poderia ser bem maior. Em Minas Gerais, por exemplo, mais da metade das famílias não autoriza a doação de órgãos de parentes com morte cerebral. Se você falar com a sua família que você é doador, também já faz efeito. Um único doador, ele pode salvar a vida de 10 ou mais pessoas que estão nessa fila. Então, assim, é muito importante conversar para você transformar essa espera dessas pessoas na esperança de uma nova vida. O Tribunal Superior Eleitoral começou hoje o julgamento do processo que poderá cassar o mandato do senador Jorge Seife, do Partido Liberal de Santa Catarina. Seife é acusado de abuso de poder econômico nas eleições ao Senado de 2022. O recurso foi apresentado pela coligação dos partidos Patriota, PSD e União Brasil. Na denúncia, eles afirmam que o político teria recebido ajuda econômica não declarada à Justiça Eleitoral. Em primeira instância, Seife foi absolvido por unanimidade, mas a coligação recorreu. O julgamento de hoje foi suspenso sem a conclusão do voto do relator e será retomado no dia 16 de abril. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz aponta que indígenas de 9 comunidades Yanomami têm alto nível de contaminação por mercúrio. A pesquisa apontou que 94% dos indígenas que participaram da pesquisa estão contaminados. Nas amostras examinadas, 84% registraram níveis de contaminação por mercúrio acima de 2 microgramas. Segundo a OMS, os níveis de mercúrio não devem ultrapassar 1 micrograma. As amostras foram coletadas em outubro de 2022. A terra Yanomami é considerada o maior território indígena do Brasil e enfrenta uma crise sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição. Depois de uma turista estrangeira denunciar que foi vítima de estupro coletivo numa boate no Rio de Janeiro, outra mulher denunciou que também sofreu abuso sexual no mesmo lugar. O repórter Tony Vendramini traz as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. Como é que foi esse outro caso? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa outra vítima decidiu procurar a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio ao saber que uma turista sul-americana foi estuprada na mesma boate.
A mulher contou que o caso aconteceu em novembro do ano passado, também durante uma festa com bebidas liberadas. Ela disse que se sentiu tonta ao ir ao banheiro e, ao acordar, estava no quarto escuro ao lado de 2 homens, um deles sem as calças. Ela também disse que, ao urinar, sentiu um líquido nas partes íntimas. Essa mulher procurou a polícia para fazer a denúncia, foi atendida, encaminhada ao Instituto Médico Legal, mas não pôde fazer o exame. Ela contou que um homem pediu que ela voltasse em um outro dia porque a jovem estava desacompanhada. A vítima também disse que procurou a boate para pedir ajuda, mas não recebeu nenhuma resposta. Ontem à noite, a polícia esteve no estabelecimento para fazer uma perícia. Também já recebeu as imagens das câmeras de segurança. Além disso, os bombeiros informaram que o estabelecimento está irregular porque não possui o certificado de vistoria anual. A jovem sul-americana estuprada no último domingo já deixou o Brasil e voltou para casa. Amanda, Augusto. Nossa, história tenebrosa, Tony. Obrigada. Voltamos a falar dos 2 fugitivos de Mossoró que foram recapturados hoje. Nesses quase 2 meses de buscas, muita coisa aconteceu. Casas foram invadidas, houve esconderijo na mata, uma família feita refém, viagem de barco e ajuda de facção criminosa. Isso aí, essa é a chave para uma fuga tão longa desses 2 fugitivos. 14 pessoas foram detidas e a investigação ainda deve chegar a mais envolvidos. Veja como foram os passos dos criminosos. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram presos pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal por volta de 1h30 da tarde na ponte sobre o rio Tocantins, em Marabá, no Pará. Eles foram encontrados com um fuzil e vários celulares. A população conseguiu filmar o momento do cerco policial e da prisão da dupla. Segundo a polícia, um dos criminosos ameaçou reagir, mas desistiu. Foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. A distância entre o local da fuga e o local da prisão é de 1.600 quilômetros. Os foragidos, segundo fontes ligadas à investigação, conseguiram chegar ao litoral do Ceará e de lá teriam ido de barco em uma viagem de 6 dias até Belém, no Pará. De Belém até Marabá, os fugitivos usaram 3 carros e estavam acompanhados de outras 4 pessoas, que fizeram um tipo de escolta para os criminosos. Deibson e Rogério são integrantes do Comando Vermelho. A prisão põe fim a 51 dias de buscas pelos fugitivos. Esse foi o primeiro caso de fuga de um presídio federal na história do país. Deibson e Rogério escaparam por um buraco na parede da cela perto da luminária. Na última terça-feira, o Ministério da Justiça concluiu que não houve corrupção, mas falhas nos procedimentos de segurança do presídio. A Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias já deu início a reformas nas penitenciárias federais. Foram reforçados os sistemas de iluminação e câmeras. O sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. E estamos determinados, como disse, desde o dia do evento, que esse fato seja um fato irrepetível, que seja um fato que não vai acontecer mais no sistema penitenciário federal, porque o trabalho que está sendo feito está sendo feito nesse sentido. Os detentos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro deste ano. No mesmo dia, eles invadiram uma casa a 7 quilômetros do presídio. Levaram roupas, sapatos e comida. No dia 16 de fevereiro, a polícia encontrou pegadas e peças de roupa na mata. No dia 26, o dono de um sítio que teria recebido R$5 mil para dar abrigo aos criminosos foi preso. No dia 29, eles foram vistos por agricultores em uma plantação no município de Baraúna. Além dos 6 presos de hoje, 4 suspeitos e os 2 fugitivos, outras pessoas foram detidas durante toda a operação por ajudar os criminosos. Ao todo, foram 14 prisões nesses 51 dias, segundo o ministro da Justiça. As buscas envolveram helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos, além de quase 500 homens da Força Nacional e das polícias federais e de 5 estados. Na semana passada, o governo anunciou a suspensão das buscas pela Força Nacional. A mudança de estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer,
e trabalhar a partir da inteligência, sobretudo a partir do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró. Porque a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu nesta quarta-feira liberdade provisória ao coronel Paulo José Bezerra. Ele fazia parte da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O coronel foi preso por omissão. Paulo José terá de cumprir algumas medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte em até 5 dias, não usar as redes sociais e não se comunicar com outras pessoas envolvidas no caso. Foi inaugurado hoje o novo Centro de Acolhimento para Afegãos e Refugiados no estado de São Paulo. A estrutura permitiu que o número de expatriados no Aeroporto Internacional de Guarulhos fosse finalmente zerado. Schwab veio do Afeganistão em março. Assim que chegou, ficou acampado no aeroporto de Guarulhos. Mas há 15 dias foi encaminhado à Casa do Migrante Terra Nova. Com a ajuda de um tradutor, ele contou como foi a experiência. Eu fiquei uma semana no aeroporto quando cheguei. Depois fui acolhido pelo centro. Essa casa é muito boa, tem quarto, banheiro, comida. E a comida é boa. Fiquei feliz em vir para cá, em um lugar mais afastado de São Paulo. Apesar do evento de inauguração ter ocorrido nesta quinta-feira, o novo centro já funciona há 15 dias, quando Schwab chegou. A casa tem capacidade para acolher 150 pessoas e, junto das outras instalações, permite que o Estado receba 350 imigrantes. O espaço oferece moradia, alimentação, apoio na emissão de documentos, aulas de português e acesso a outros serviços de apoio ao imigrante. A maioria dos quartos é como esse aqui, com 4 camas e um banheiro. A ideia é que pessoas da mesma família fiquem juntas. Os acolhidos também vão receber jogo de cama e banho. Desde quando o governo brasileiro concedeu visto humanitário aos afegãos, depois do Talibã tomar o poder no Afeganistão, o aeroporto de Guarulhos tem recebido refugiados de lá. Inicialmente, muitos deles acampavam nas dependências do próprio aeroporto. Sem acesso a banho, surtos de sarna começaram a ser registrados no local. Atualmente, os últimos 40 refugiados que estavam no aeroporto foram encaminhados à nova casa de acolhimento, zerando o número de afegãos por lá. Além de afegãos, o novo centro serve para acolher migrantes de outras nacionalidades. A gente tem um fluxo de entrada e saída dos migrantes, então no caso dos afegãos tem um perfil, no caso dos angolanos outro perfil, haitianos outro perfil, venezuelanos tal, e de outras nacionalidades. Então a gente vai entendendo isso junto com o posto avançado de Guarulhos, junto com a Polícia Federal, pela entrada e saída deles, para a gente entender melhor esse fluxo. O Brasil conseguiu reduzir em 36% a perda de floresta primária no ano passado, em comparação com 2022. Esse é o nível mais baixo de desmatamento desde 2015. Os dados foram produzidos pela Global Forest Watch e pela Universidade de Maryland. A redução no Brasil é a segunda maior do mundo, atrás da Colômbia, que teve uma redução de 49% da perda de floresta tropical. Bolívia, República Democrática do Congo e Indonésia tiveram aumento no desmatamento. E a polícia continua investigando aquele acidente de trânsito que matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo, provavelmente em alta velocidade. A repórter Estela Freitas tem mais informações desse caso para a gente ao vivo agora. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Hoje foram divulgadas novas imagens de câmeras de segurança que mostram Fernando Sastre Filho, o motorista da Porsche, saindo de uma casa de pôquer na zona leste de São Paulo, ali próximo de onde foi o acidente, antes desse momento. A polícia investiga se, de fato, ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir ou não. Ele nega, mas testemunhas afirmam que ele tinha sinais de embriaguez. A perícia
polícia ainda analisa as imagens para tentar identificar em qual velocidade que ele estava no momento da colisão. Já a Polícia Militar encaminhou as imagens que foram feitas pelas câmeras corporais dos agentes que atenderam a ocorrência. Essas imagens serão anexadas ao processo. E a corporação investiga a conduta dos PMs que liberaram o Fernando do local sem fazer o teste de bafômetro. A gente preparou uma reportagem para dar mais detalhes sobre os depoimentos do Fernando e das testemunhas e também mostrar essas imagens que foram divulgadas hoje. Vamos ver. Nas imagens, o empresário Fernando Sastre Filho, de 24 anos, aparece saindo de uma casa de pôquer na zona leste de São Paulo, na madrugada do último domingo, por volta das 2 horas. Ele estava acompanhado pelo amigo e por 2 mulheres, uma delas, namorada dele. O grupo parece discutir por alguns minutos. Depois, Fernando entra no carro e espera pelo amigo. Às 2h20, eles saem do local. Atrás deles, em outro carro, as 2 mulheres seguem a Porsche. 10 minutos depois, a menos de 1,5 km da casa de pôquer, acontece o acidente. Uma das testemunhas disse aos policiais que, enquanto prestava socorro às vítimas, 2 mulheres apareceram no local. Uma delas se apresentou como namorada de Fernando. Segundo o relato, elas tentaram tirar os 2 ocupantes da Porsche da cena do acidente antes da chegada da polícia e do resgate. Em seguida, a mãe do jovem chega. Ela estava alterada, nervosa e gritando. Já o empresário apresentava sinais de embriaguez, não conseguia dizer o próprio nome e cambaleava. Em depoimento à polícia, Fernando nega as acusações. Ele disse que ficou na casa de pôquer entre 11h30 da noite e 2 da madrugada, jogou e assistiu a partidas, mas não ingeriu bebida alcoólica, diferente do amigo. Fernando assumiu que estava em alta velocidade, mas não soube dizer o quanto. Segundo ele, a batida aconteceu ao tentar desviar de um veículo. A policial militar responsável pela ocorrência informou que liberou Fernando depois da mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, dizer que o levaria a um hospital. Ao tentar fazer o teste de bafômetro, os agentes não os encontraram na unidade médica. No dia seguinte, Fernando se apresentou na delegacia e foi indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga. Segundo as investigações, Fernando tinha recuperado a carteira de habilitação 12 dias antes do acidente. Ele teve a CNH suspensa em outubro e ficou 152 dias proibido de dirigir depois de estourar o limite de multas. Entre as infrações, o excesso de velocidade. Há registros do empresário passando com velocidade 50% acima do limite permitido num radar de Cascavel, no Paraná, no ano passado. Agora, a polícia investiga se o empresário consumiu ou não bebida alcoólica antes de dirigir. Na casa de pôquer, o consumo é liberado sem a necessidade de comanda ou recibo. A perícia analisa as imagens dos circuitos de segurança para identificar a velocidade em que Fernando dirigia. A Polícia Civil também analisa se a mãe dele será indiciada por fraude processual ao impedir a realização do teste do bafômetro e mentir ao dizer que o levaria a um hospital. Já a Polícia Militar informou que apura se os PMs erraram ao liberá-lo do local do acidente. O presidente Lula esteve hoje em Pernambuco. O primeiro compromisso do presidente no estado foi pela manhã, na cidade de Arco Verde, sertão pernambucano, onde participou da inauguração da unidade elevatória de água bruta da adutora do Agreste. O presidente cerrou uma placa simbólica e deu start nas atividades da unidade. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e recebeu investimentos de 126 milhões de reais. Em seguida, Lula foi para Caruaru, no Agreste, onde falou da importância de levar água tratada para os extremos do país. A adutora deve abastecer 26 cidades de Pernambuco e beneficiar 615 mil pessoas. Lula aproveitou o evento para elogiar seu ministério, em especial o chefe da Casa Civil, Rui Costa. O ministro é alvo de denúncias de corrupção na compra de respiradores durante a pandemia, quando era governador da Bahia. Tem um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa, foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner
E agora é o meu ministro-chefe da Casa Civil, é o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília. À tarde, o presidente partiu para o terceiro compromisso em Pernambuco. No complexo industrial da Hemobras, no município de Goiânia, Lula participou da inauguração da primeira unidade fabril de produção nacional do medicamento que trata a hemofilia. Para finalizar o dia em Pernambuco, o presidente Lula está no Recife para sancionar a lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, aprovada no Senado no último dia 6 de março. A repórter Heloíse Monteiro acompanha essa última agenda do presidente Lula por lá e traz os detalhes para a gente ao vivo agora. Boa noite para você, Heloíse. Olá, Augusto. Boa noite a você, boa noite, Amanda, e a todos. Estamos aqui na zona sul do Recife, no bairro de Boa Viagem, mais precisamente no pátio do Parque Dona Lindu. Esse parque foi batizado com o nome da mãe do presidente Lula. E daqui a pouco deve acontecer uma solenidade aqui no Teatro do Parque, e nessa solenidade, Lula deve sancionar a lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, que estabelece uma base sólida para a garantia dos direitos culturais com a colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. A lei pretende facilitar as políticas públicas de cultura. E por aqui é grande a expectativa, a espera não só do discurso, mas também da chegada do presidente Lula, que está acontecendo neste momento dentro do teatro. Voltamos com você, Augusto e Amanda. Obrigado, Luiz. Boa noite para você. E em meio às especulações sobre a troca na presidência da Petrobras, as ações da empresa oscilaram nesta quinta-feira. A notícia de que os dividendos extraordinários seriam distribuídos animou o mercado e as ações voltaram a subir. No entanto, a Petrobras informou que não há decisão quanto à distribuição desses valores e que a decisão será na Assembleia Geral de Acionistas, marcada para o dia 25. A eventual saída de Jean Paul Prats da presidência da estatal veio à tona após críticas do ministro de Minas e Energia sobre o pagamento dos dividendos pela empresa. Em uma rede social, Prats se manifestou de forma irônica sobre sua possível saída e disse que na sexta-feira tem uma agenda cheia de compromissos. Vamos agora saber da previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Chuva e chuva nesse comecinho de outono, né? Continua? Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, essa chuva continua e isso deve durar, olha, até o final da semana, viu? No Nordeste, por exemplo, essa chuva é mais forte e volumosa nessa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. Olha só, Piauí, partes da Bahia, Tocantins. E a mesma coisa acontece na região norte, em pontos do Maranhão, e de Manaus e também de Roraima. Agora, no sul do país, a frente fria ainda é responsável pela instabilidade no Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, ela avança para Santa Catarina, viu? Em São Paulo, a sexta-feira vai ser quente e abafado, olha, com a máxima chegando aos 31 graus. Já no sábado, a frente fria avança para a região e a máxima não passa dos 25 graus e 27 graus no domingo. No restante do Sudeste, dia quente e abafado, com máxima de 32 graus no Rio de Janeiro, 31 em Belo Horizonte e 32 graus em Vitória, no Espírito Santo. Agora, no restante do Brasil, o tempo continua quente e abafado, como a gente observa aqui no mapa, as máximas passam dos 30 graus. Olha só, 34 graus em Cuiabá e a mesma temperatura em Manaus, viu? Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você. Olha, choveu tanto que, após 13 anos de espera, o açude de Gargalheiras, no interior do Rio Grande do Norte, transbordou. Na cidade de Acari, a sangria do reservatório foi comemorada com festa e muitos fogos. A sangria de um açude é o nome dado ao transbordo de um reservatório quando a água atinge seu limite máximo. No Gargalheiras, o fenômeno foi registrado pela última vez em 2011. O açude, que tem capacidade para abastecer mais de 55 mil pessoas por 4 anos, enfrentou uma grande seca entre 2017 e 2019. Nesse período, o reservatório foi até cenário do filme Bacurau, lançado em 2019.
Hoje não é notícia, Kennedy Alencar entrevista Fernando Abrúcio, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Na entrevista, Abrúcio falou sobre a guerra em Gaza e o isolamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O que está acontecendo no mundo é que a Europa, os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com o governo de Netanyahu. Isso. Quem está isolado no mundo não é o Brasil, é Netanyahu. Essa semana, o próprio presidente Biden, por conta de um episódio terrível da morte de trabalhadores de uma ONG, o primeiro-ministro da Inglaterra, o Brasil, quem está isolado é o Netanyahu, não é o Brasil. Quem chama o perdedor da eleição para visitar o seu país, um perdedor que provavelmente será preso por um golpe de Estado, é Netanyahu, não é Lula. O cientista político destacou o comportamento golpista da extrema-direita no Brasil. A extrema-direita se segura porque ela trabalha nos dois tabuleiros. Essa é a estratégia deles. Está num tabuleiro eleitoral, nas 4 linhas, como dizia o presidente Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, procurando cavar um espaço para um golpe. Foi assim que se construiu o poder do Orbán na Hungria. Eu não tenho a menor dúvida, eles nunca vão ser, nunca vão se tornar democratas. Isso é preciso dizer à sociedade. É isso. O Bolsonaro não virará um democrata. Fernando Abrúcio disse que a comunicação do governo federal com os estados ainda é frágil, no que diz respeito à segurança pública. Hoje, a articulação federativa entre o governo federal e os estados é pontual e muito frágil. Isso não dura muito tempo, gente, porque as pessoas vão morrer, a insegurança vai continuar. Tirar a câmera do uniforme do policial piora a segurança do policial, inclusive. Sabe, as pesquisas de opinião mostram que o apoio à Câmara é gigantesco no Brasil. Eu acabei de pegar uma pesquisa ontem, 80% da população brasileira apoia o uso da Câmara. Por quê? E aí tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que a população brasileira quer que seja mais duro com os bandidos, porque a população sofre, sobretudo os mais pobres, ela não confia completamente na polícia. Há vários problemas de segurança pública. A gente fala grande problema assim, tem que pagar melhor os policiais. São Paulo está com pouco policial, precisa contratar mais policiais, aumentar a inteligência. Tem coisas que têm a ver com profissionalização, não transformar policial em bandido. Nós estamos querendo, o DERIT quer transformar policial em bandido. Isso é horrível. Tem que todo mundo seguir a lei. Mas o grande problema no Brasil é o crime organizado. O programa É Notícia com Kennedy Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite. Obrigado por sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima noite e até amanhã.